Bem-vindo ao Futebol e etc. E tivemos o nosso primeiro grande jogo de Copa do Mundo, 2-1 de virada da Coreia do Sul para cima da Tchequia. Um tanto surpreendente, eu acho. No geral, eu via que as previsões estavam mais para uma vitória da Tchequia nesse jogo, mas a Coreia do Sul, desde o início, já se demonstrou um tanto melhor do que a Tchequia. Eles começaram muito bem, começaram jogando muito mais do que a Tchequia mesmo, o que no geral não mudou durante a maior parte do jogo. A Tchequia até teve momentos onde conseguiu impor um pouco seu jogo através da bola física, do jogo físico no geral, que é o principal da Tchequia, mas desde o início a Coreia do Sul já jogava bem melhor. Eles conseguiram encontrar muito espaço entre as linhas da República Tcheca. E eu acho que tem um motivo para isso e eu vou tentar explicar aqui. A Coreia, ela tocava muitas bolas entre os zagueiros e os laterais. E geralmente um primeiro volante ali que ficava mais recuado vez ou outra. Isso atraía muito, isso acabava por atrair o ataque da Tchequia e também o meio-campo. Eles não chegavam a pressionar muito, mas eles eram de certa forma atraídos, porque eles tinham que tentar ir na direção da bola, obviamente. Porém, a defesa da Tchequia é uma defesa que não é muito rápida e não seria muito boa para ter que cobrir espaços muito grandes. Enquanto a Coreia do Sul tem alguns atacantes rápidos e principalmente até o Son sair ali na segunda etapa, tem o Son, que é muito veloz e poderia aproveitar esse espaço. O que fazia com que a defesa da Tchequia tivesse que ficar mais recuada. Só que com isso criava um grande espaço entre o meio-campo, que acompanhava o ataque mais à frente, e a defesa que ficava lá atrás. E aí principalmente a gente viu o Kang Lee, que fez um jogo de manual realmente, aproveitando muito desses espaços. Ele gerou muitas chances logo no início do jogo, basicamente. Foi, pelo menos da primeira etapa, ele foi de longe o melhor jogador. Toda hora criava chances pelo lado da Coreia do Sul. Jogou muito realmente. Enquanto a Tchequia, ela basicamente se focava em ter um jogo físico, Basicamente era um jogo físico o tempo todo e principalmente o Koufal pela lateral direita, pela ala direita no caso, tentando fazer os cruzamentos na direção de algum centroavante ali na área, porque de resto a Tchequia não tinha mais muito jogo, sendo honesto. Eles conseguiam ficar pouco tempo com a bola quando tinham, eles acabavam por vencer muitos dos duelos físicos. Com isso eles ficavam com a primeira bola, quando era uma bola que acabava sobrando e vinha para algum duelo físico, geralmente a Tchequia pegava essa primeira bola. Só que rapidamente eles perdiam, porque eles pareciam não ter qualidade na troca de passes para poder manter essa bola. Enquanto a Coreia do Sul, muito organizada, ela acabava por se impor o seu jogo o tempo todo, basicamente. Me parecia que a Tchequia não era muito coordenada no quesito de pressão, porque em certo momento do jogo, ali pelos 20 minutos mais ou menos, a Tchequia ela começou a tentar impor uma pressão, então vez ou outra os atacantes eles iam mais à frente para pressionar a bola realmente, não só para incomodar, mas realmente tentar pressionar a bola. Só que eu sinto que o meio-campo não fazia isso da mesma maneira e a defesa geralmente ficava lá atrás, então parecia tudo muito desorganizado na seleção da Tchequia. Enquanto isso, na Coreia do Sul, todo momento tudo pareceu funcionar muito bem. O Kim Min-jae, que não vive a sua melhor temporada pelo Bayern de Munique, ele fez um jogo muito bom também. Ele anulou basicamente o Patrick Schick, tanto que ele sai na segunda metade da segunda parte do jogo, Entrada do Chori, que é o centroavante do Slavia Praga, um ótimo centroavante, inclusive, bastante altura, bastante força, fez gol contra o Barcelona, mas nesse caso ele também perdeu alguns duelos para os zagueiros da Coreia do Sul, tanto para o Kim Min-jae quanto para os outros dois zagueiros. Então, realmente parecia que estava tudo muito bem coordenado no lado da Coreia do Sul. Já no segundo tempo, o cenário continuava bastante semelhante, a Coreia do Sul com bastante dominância, porém, em certo momento, a Tchequia, avançando um pouco, consegue um lateral na direção da grande área, e com isso sai o gol deles, marcado pelo zagueiro Keish, zagueiro do Wolverhampton, se eu não me engano. Zagueiro de 26 anos, é um garoto relativamente jovem, já com a abraçadeira de capitão da seleção da Tchequia, e ele faz um gol. Ele já tinha feito um bom primeiro tempo relativamente, tinha conseguido defender bem os ataques da Coreia do Sul e acaba sendo consagrado com esse gol no segundo tempo. Então, nesse momento, me parecia um cenário bastante cruel com a Coreia do Sul, que jogou muito melhor no primeiro tempo, mas não matou as suas oportunidades. Principalmente o Hui Min-song, o jogador estrela da Coreia do Sul, acabou por ter algumas oportunidades e que ele não aproveitou, oportunidade de frente para o goleiro, basicamente sozinho, que ele acabou não aproveitando realmente. Então parecia um cenário bastante cruel com a Coreia do Sul que jogava muito melhor do que a Tchequia. Mas, já aos 67 minutos, sai um gol de uma combinação dos dois jogadores que vinham jogando melhor mesmo pela Coreia do Sul, o volante Im Beon, que joga pelo Feyenoord, e o Kang In-lee, do PSG. O Kang In-lee já estava fazendo um jogo de manual,
Porém, e o Kim Beon também estava fazendo um ótimo jogo como volante, estava controlando muito bem os momentos de atacar, de defender, de girar mais a bola da Coreia do Sul. E o Kang Lee acaba fazendo um passe para o Imbeon que infiltrava. Ele corta o goleiro e mais 2 zagueiros e ainda faz uma cavadinha no final que parecia que dava tempo do zagueiro, do Cage mesmo, impedir. Só que quando você olha de outro ângulo, você vê que não dava. Quando ele chegou, já estava muito próximo da bola entrar. Então, realmente um belíssimo gol. Já dá para dizer que é o gol mais bonito da Copa. E pouco tempo depois, não pouco tempo depois, um certo tempo depois, né, sai o gol. Antes disso ainda, antes do segundo gol da Coreia do Sul, tem um gol anulado da República Tcheca, que sai por um cabeceio, de novo uma jogada que sai da lateral, se eu não me engano, porém ele acaba ficando em impedimento. E pouco tempo depois, aí sim, sai um gol do centroavante, que tinha entrado no lugar do Son. Ele joga atualmente no Besiktas, fez uma boa temporada por lá e recebe uma assistência do Imbeon, que estava lá na ponta direita nesse momento, tinha assumido esse papel na ponta direita por essa jogada, faz um ótimo cruzamento que resulta em um gol o gol da virada da Coreia do Sul. E agora essa vitória é uma vitória que enrola bastante um grupo, que já era um grupo considerado bastante equilibrado, entre África do Sul, México, Tchequia e Coreia do Sul. Com esse jogo demonstra uma Coreia do Sul mais forte, talvez, do que se esperava. Então acho que teremos uma disputa bem interessante para ver quem passa e até quem fica em último nesse grupo. Acho que ficou uma situação bastante complicada para a África do Sul, pois eles já tiveram essa derrota para o México, né, no dia de hoje. Essa Coreia do Sul me parece tecnicamente bastante superior ao time da África do Sul. E essa Tchequia, apesar de não ter muita qualidade técnica, me parece um time que vai engolir fisicamente o time já bastante fraco fisicamente da África do Sul. Então acho que para eles ficou uma situação bem complicada. Agora nós temos que ver ainda o que vai acontecer nesse grupo. Mas as duas seleções que saem ganhando, elas têm bastante vantagem, ainda mais considerando que passam os terceiros lugares nessa Copa do Mundo, vários deles, os 8 melhores. É bem provável que quase todas as seleções que ganhem uma partida na fase de grupos consigam avançar para os 16avos de final. Então México e Coreia do Sul, com esse ótimo jogo, já saem bastante na vantagem. É isso que temos por hoje. Amanhã nós temos Paraguai, Estados Unidos, Canadá e Bósnia e Herzegovina. 2 bons jogos para se assistir. O grupo dos Estados Unidos também bastante complicado e também bastante equilibrado. Também tem a Turquia ali, né, que pode atrapalhar bastante, possivelmente até como líder do grupo, com a ótima geração que tem. Então teremos jogos bem interessantes e com resultados que podem mudar bastante a dinâmica do que vai acontecer nesses grupos. É isso por hoje, então amanhã nos vemos de novo.